7,7 bilhões de pessoas na Terra. E todas essas pessoas têm uma mãe. Às vezes não tem uma mãe perto, às vezes não tem uma mãe viva, mas vieram e moraram em uma mulher. Estas pessoas aí, elas foram nutridas, pelo menos dentro da barriga, e moraram, habitaram o útero, né, e o interno de uma mulher, todos nós. Isso é muito rico, é muito lindo e por isso causa tanto romantismo, tantas visões. A gente, quando fala da maternidade, quando fala da mãe, tem algo sagrado que envolve a maternidade, que envolve a mãe e também uma distorção e um romantismo e muitas dores, muitos sofrimentos, muitos sacrifícios. É muita beleza também. Eu sou mãe e eu sou alucinada pela minha filha. Eu sou muito feliz por tê-la, mas neste movimento, principalmente agora neste movimento da profana, eu tô mais sensível ao que acontece com a mulher de um modo geral. E hoje eu resolvi trazer algumas reflexões para a gente, alguns números, né, alguns dados. No Brasil, nós temos 51% da população é mulher, então dá 4 milhões a mais do que o número de homens, é um dado estimado. Então, nós temos mais mulheres do que homens no Brasil. Isso não é porque nascem mais mulheres do que homens, a diferença é mínima, mas é que morrem mais homens. Tanto a expectativa de vida a mulher vive 7 anos a mais em média no Brasil do que o homem, e morrem muitas crianças, muitos adolescentes, e a maioria dos adolescentes que morrem naquela fase mais sensível, essa maioria são homens. Então 90% dos assassinatos por formas de violência são homens. Por falar em assassinato, um outro dado terrível, mas importante de ser falado e visto, principalmente aqui nesse canal de liberdade e voz feminina, é que o Brasil, ele está num ranking, eles fizeram um ranking de assassinatos de mulheres no mundo. E o Brasil está em 7º lugar entre 84 países. É um dado sério e alarmante, né? E quando você pensa em mulher, pensa nessa coisa da maternidade, da mãe, de todo o sofrimento que é envolvido. Normalmente essas mortes são por relações afetivas, né? A gente sabe desses dados, o feminicídio está aí, o número aumenta, mas são dados importantes porque se a gente reforça a nossa voz, se a gente se posiciona, a gente consegue contribuir com outras mulheres e a gente consegue contribuir também com o nosso entorno e fazer jus a essa nossa alma materna, mesmo que você não queira ter um filho, mesmo que você não tenha um filho, que você não possa ter um filho, que são coisas que acontecem, né, e muito. Essa alma de nutrir, a gente tem isso na nossa essência. Eu acredito que a maioria das mulheres, nada é determinante, mas a maioria das mulheres nós temos isso, então a gente precisa se unir neste movimento de gerar, de nutrir, de proteger, primeiramente nós mesmas e depois uns aos outros, né? Usar essa nossa força, esse nosso poder a nosso favor. E esse romantismo, né, como eu disse, que envolve a maternidade e todos esses problemas e sofrimentos de quem não quer ter filho, de quem não pode ter filho, de quem sofre preconceito porque teve filho e não é casada, porque teve filho nova, porque tudo isso que rodeia a maternidade, né? Ou eu tive um filho e não queria tê-lo, tenho um filho e não gosto do meu filho. Isso acontece, né, gente? E como a gente tem esse romantismo, né? Tudo que envolve a maternidade, que realmente é lindo e é sagrado e tudo mais, mas é cruel também, de certa forma. Então a mãe, quem é mãe sabe disso, e quem é filho também sofre essas pressões todas do que envolve esse sagrado de colocar a mãe em um lugar que não é humano, né? E sim, somos humanas, sim, filhos, mães, pais, somos todos humanos, temos nossas dores, nossos sofrimentos. E importante, estou aqui divagando, né? Mas é que realmente é um dia sensível
para muita gente que às vezes perdeu a mãe, para muita gente que às vezes perdeu um filho, para muita gente que tá aí. É um dia que realmente mexe com a maioria das pessoas. E para você às vezes que não tá nem aí para isso, mas tudo bem. Esses dados são importantes da gente olhar para eles com responsabilidade e com essa união de usar essa nossa força do feminino, usar essa nossa força geradora para gerar coisas positivas e nos proteger também. Usar essa coisa de onça, né? Nos protegermos como mulheres, levantar a nossa voz e olhar para as nossas condições, né? E ver o que está acontecendo. Não sei se vocês sabem, mas existiu uma CPI da esterilização, porque no Brasil, em 1960, se eu não me engano, 1960 para cá, claro que foi interrompido, acho que por volta de 1980, existiu uma esterilização em massa por parte do governo com mulheres que estavam em época fértil. E era tão assustador isso, né? Foi tão assustador, isso foi comandado pela deputada federal Benedita da Silva. E esse dado, né, essa coisa que aconteceu, essa atrocidade que aconteceu, ela era tão séria que algumas empresas exigiam das mulheres o certificado de esterilização. Isso é assustador, né? Eu não sabia desse dado, não sabia disso, eu tinha ouvido falar, mas eu fui aprofundar nisso e ler um pouco. E é um crime contra a mulher, contra a vontade da mulher, contra uma regra cruel, né? É um silenciamento muito forte da nossa voz, é um silenciamento muito forte da nossa essência. Então são coisas que aconteceram e que muitas vezes acontecem, porque às vezes a mulher decide não ter um filho porque naquela empresa ela não vai ser bem aceita, não é o momento ainda, posso perder meu emprego, porque isso ainda existe. Nós precisamos levantar nossa voz, sim. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos soltar o verbo. Vem com a gente. Vem com a gente que nós estamos aqui para isso. Conta pra gente quais são suas percepções, como é que é para você. Conta para outras mulheres, converse sobre isso, sobre as nossas dores, sobre as nossas lutas, que isso pode nos fortalecer ainda mais. Nós estamos num momento propício para isso. Um beijo, um feliz Dia das Mães para você que é mãe, para você que tem uma mãe, um feliz Dia das Mães para você que é uma geradora, uma criadora, tá bem?